Recording in progress. Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai refletir primeiro sobre a inércia, sobre esse glamour e algumas formas com as quais ele pode se expressar. E aí talvez fosse interessante, né, a gente manter aquele nosso olhar atento para em que medida talvez a gente tenha e se identifique um pouco com, ou muito, com esse glamour. Inércia. Como vimos, o medo, numa forma ou outra, subjaz a maioria dos glamoures negativos. Ou seja, em quase todos os glamoures negativos há um fundo de medo ali. Mas há outra causa fundamental para muitos deles: a inércia. Ela pode ter sua origem no corpo físico, mas pode atuar como uma paralisia traiçoeira que inibe o empenho em muitos níveis e, portanto, limita as realizações. A inércia é um exemplo dos glamoures que frequentemente ficam disfarçados por outro glamour. Por exemplo, um senso de futilidade que a gente viu recentemente pode se dever fundamentalmente à inércia mental, emocional ou física, a indisposição de fazer um esforço e a não responsividade a uma oportunidade, um desafio ou uma necessidade. Assim também, a autoocultação, que a gente viu na semana passada, pode se dever, na verdade, a uma relutância em assumir um papel mais ativo e cumprir os requisitos de uma posição mais proeminente. Então, algumas vezes, né, claro, a gente estudou, a gente refletiu sobre a autoocultação, a gente refletiu sobre o senso de futilidade, e tem outras causas, né, outras condições que estão ali presentes para eles se expressarem. Mas, muitas vezes, pode estar aqui a inércia como um pano de fundo. Então, vale mais ainda a pena a gente ter um olhar cuidadoso aqui com ela. É sempre sábio olhar mais cuidadosamente para o que pode parecer um glamour simples e ver o que ele pode estar escondendo de nós mesmos e quais podem ser as suas causas. Vou subir aqui um pouquinho. A vontade é o grande antídoto à inércia. E aqueles que têm esse problema acharão útil estudar o capítulo 2 do ano passado, né, do segundo ano para a gente, onde o cultivo e o correto uso da vontade são abordados extensivamente. Depois, eu posso até mandar no grupo, eu faço isso hoje, para a gente se lembrar desse, desse tema aqui da vontade. Contudo, também podemos lidar com a inércia de outras maneiras, menos diretas. Uma delas é despertando o desejo de executar alguma ação necessária e o entusiasmo por ela, quando reconhecemos que a inércia está nos impedindo de realizá-la. Isso traz a energia emocional em nossa ajuda. Outro método é evocar o interesse da mente, que então traz sua própria energia. Outra ajuda é o estímulo do desafio. Às vezes, a inércia se estabelece porque nossa vida se tornou estática demais e precisamos então fazer mudanças em nosso estilo de vida. Tais abordagens indiretas aos nossos glamoures sempre deveriam ser usadas, tanto quanto
as técnicas mais óbvias e diretas. O seguinte sumário das várias maneiras como a inércia se manifesta ajudará a mostrar em que medida ela nos afeta e em quais áreas da nossa vida. Então, antes da gente ver o sumário, talvez fosse bom a gente parar uns instantes, respirar de forma mais profunda, lenta e rítmica, tentar perceber, né, de uma maneira muito franca e corajosa, em que medida que a inércia tem se expressado em mim. Pode ser inércia física, pode ser uma inércia emocional, pode ser uma inércia mental. E em todas elas, se a gente utilizar a vontade, a gente consegue ir para a autorrealização. Mas a vontade é algo que não é tão simples. A vontade está muito relacionada à consciência. Quanto mais consciente nós nos tornamos, mais nós somos capazes de mobilizar a energia da vontade. No nosso processo meditativo, a energia da vontade também é acionada. E a gente precisa da vontade para meditar, especialmente nos dias frios como hoje, nos dias em que a gente não está na nossa melhor versão. Então, vale a pena. E aqui eu achei muito interessante ele falar de como a gente pode é, mudar a nossa rotina de repente, e isso pode trazer um pouco mais de movimento, de dinamismo, combatendo a inércia, como a gente pode acionar o nosso emocional, procurando fazer coisas que nos agradam, que isso vai também despertar um movimento, né? Trazer a energia do emocional sabiamente a nosso favor, assim como a da mente. Então, vale muito a pena a gente se ver como um todo, se reconhecer, reconhecer as forças que estão à nossa disposição e tanto a partir da vontade, que é uma qualidade transpessoal, mas também mobilizar as nossas forças materiais, né? Mentais, emocionais e vitais, para combater a inércia. O mestre tibetano costuma dizer que o único verdadeiro mal é a inércia, porque todas as outras coisas, mesmo que pareçam más no momento, num primeiro momento, elas vão mobilizar a lei do karma. Essa lei, a roda vai girar e a gente vai vivenciar situações, se o karma não for bom, que vão levar a gente para um outro patamar de consciência. Agora, a inércia deixa a gente estático, parado, né? Então, esse é o único mal de verdade, porque aí não tem evolução. Então, vale a pena a gente, se a gente começa a perceber que a gente está muito inerte, vale a pena a gente buscar. Então, como é que eu posso utilizar a minha vontade? Como é que eu posso mudar hábitos físicos, emocionais, mentais, para a gente conseguir, desculpa, sair dessa energia paralisante aí. Vamos ver algumas características da inércia, então. Gerais. De modo geral, pode ser uma preguiça, pode ser seguir a linha de menor resistência. E quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente continua fazendo o mesmo movimento, fazendo as mesmas coisas porque é a nossa linha de comodismo ou de menor resistência. Indisposição de fazer esforços, relutância em mudar e crescer. Olha de quantas formas, né, num âmbito geral, a inércia pode se apresentar. De maneira física, a atração da matéria, o peso, tendência a uma homeostase ou um equilíbrio estático e a preguiça de novo aparecendo aqui. Então, né, a importância de observar, né, fazer uma atividade física, não importa qual seja,
dentro da sua possibilidade, mas é essencial, né? Mobilizar o nosso sistema cardiorrespiratório, mudar a nossa rotina, isso promove muito crescimento, além de saúde. Emocionais, indiferença egoísta às provações e sofrimentos dos outros seres vivos, falta de empatia, de senso de responsabilidade, de preocupação. Então, da mesma forma, né? De uma maneira muito corajosa, honesta e sem julgamentos, a gente observar. Será que nós estamos, de uma forma egoísta, indiferente ao sofrimento dos outros seres vivos, não apenas dos humanos, mas do sofrimento que é imposto aos animais, do sofrimento que é imposto aos vegetais, à exploração dos minerais? Qual que é o nosso, como é que está o nosso senso de responsabilidade para com, para conosco mesmo, para com os humanos, né, que estão ao nosso redor e os outros reinos? Como será que está de verdade a nossa empatia? Será que a gente está indo em direção ao outro? Será que a gente está oferecendo uma escuta ativa? Ou será que a gente só quer a gente falar? Mas será que a gente está prestando atenção nas necessidades do outro? Mentais. De novo a preguiça aqui, né? Preguiça mental. Oposição ao novo. Temendo ou percebendo que isso envolve abandonar opiniões e teorias estabelecidas e um esforço de assimilação e reajustamento mentais. Sempre que a gente se propõe a estudar algo novo, a gente está colocando, né? A gente está saindo da inércia. A gente está se opondo ao novo, perdão, a gente não está se opondo ao novo, a gente está abraçando o novo, a gente está, pelo menos, fazendo um movimento. E aí, uma vez que a gente esteja fazendo esse movimento, é importante a gente também observar: será que eu estou, de fato, abandonando opiniões e teorias já estabelecidas? Será que eu estou disposto a, pelo menos, refletir sobre e, de repente, se fizer sentido para mim, mobilizar ou modificar as minhas crenças? Isso é importante, porque também não adianta só a gente estudar algo novo se internamente a gente não está com uma abertura para isso. Pelo menos, não que a gente precise abraçar, né? Mas a gente ter aquela ideia que o Buda traz para a gente, né? Que, que não acredite em nenhum conhecimento porque foi um instrutor que deu, ou porque foi uma pessoa que você confia, ou porque você leu numa escritura sagrada, mas sim quando ele fizer sentido para você, quando ele passar pelos seus crivos e realmente fizer sentido, que é o que a gente chama de a verdadeira postura do cientista. É a gente observar todas as coisas novas como uma possibilidade, como uma hipótese a ser testada. E sim, testei, fez sentido? Então estou aberto a ela. Testei, não fez sentido? Então tudo bem, não preciso dela. Mas manter essa atitude do cientista, essa atitude do observador é muito importante. E principalmente antes disso até, né, a gente se manter aberto para. Porque se a gente não está aberto para, aí a gente nem adianta a gente fazer nenhum tipo de movimento, porque a gente vai ter uma justificativa toda hora, a qualquer momento, todas as possibilidades para negar essa hipótese. Então, mais importante, manter uma abertura interna e depois esse olhar do cientista. Vou espirrar. Desculpa. E espirituais. Como é que a inércia pode se manifestar, né? No âmbito espiritual? Como uma confiança passiva na providência divina, esperando ser salvo, sem nenhuma cooperação ou esforço, desculpa, da minha parte. Falha em atender às oportunidades espirituais que se apresentam, ou em se empenhar para manejar a vida a partir desse nível.
Então, claro, é importante a gente ter uma confiança na providência divina. Um dos mantras que eu gosto mais é: eu sou a confiança inabalável na vontade de Deus que tudo providencia para a minha evolução. Então, é um fato para mim que a vontade divina, ela a todo momento, né, especialmente da minha alma, no primeiro momento, depois em outros níveis isso vai se elevando, mas no primeiro momento eu tenho uma confiança inabalável na vontade da minha alma, que tudo providencia para a minha evolução. Mas essa evolução, ela não é passiva, né? A minha alma joga um estímulo que às vezes pode ser algo que para mim não é confortável, e aí então eu observo e ao responder a esse estímulo é que se dá de fato o processo evolutivo. Então precisa haver um jogo de uma abertura para esse estímulo e uma resposta a ele, né? Precisa haver esse o yin e o yang aqui, enquanto a gente está no plano material, né? Estímulo, resposta. E aí, então a gente vai seguindo no nosso processo de evolução. Esperar ser salvo sem nenhuma cooperação, ou a gente acreditar que a gente tem um direito divino, né? Isso é um glamour de primeiro raio muito forte. Então eu preciso fazer minha parte. Não é porque eu nasci em uma determinada família ou numa determinada religião que eu simplesmente já sou escolhido, ou que simplesmente eu já serei salvo sem que haja nenhum empenho da minha parte, né? O que é a salvação, se não tiver a ver com a nossa realização também aqui no plano material, se não tiver com a nossa expressão, com a gente compor essa tapeçaria da vida? Ficar passivo, esperar ser salvo, qual é o sentido dessa salvação? Primeiro que ela não vai acontecer, mas mesmo que eventualmente ela acontecesse, qual é o sentido em ser salvo e não participar da construção de algo que vá salvar a todos, né? Para mim não faz muito sentido. Falha em atender às oportunidades espirituais. Então, de que maneira eu estou respondendo às possibilidades e oportunidades espirituais que estão se apresentando? E, de novo, né, uma oportunidade espiritual, ela tem sempre a ver com algo que eu possa fazer para o outro, com algum tipo de serviço, né? O tibetano fala muito da importância do tripé: meditação, estudo e serviço. Sem esse tripé, não existe uma verdadeira evolução, não existe uma verdadeira oportunidade espiritual. Então é importante também a gente analisar a partir dessa tríade. Ou se empenhar para manejar a vida a partir desse nível. Então, eu posso também, às vezes a gente fica esperando uma oportunidade externamente, mas a minha própria oportunidade de manejo, né, a partir do meu nível da alma, de eu acessar a energia da alma, de vontade, por exemplo, e manejar na minha mente, no meu emocional, no meu físico, eu acessar a energia de amor e manejar esse amor para minha mente, para o meu emocional, para a minha vida física, a energia de luz, da mesma forma, para iluminar a minha mente, harmonizar o meu emocional e ser colocado em prática no campo físico. Então, são diversas oportunidades que se apresentam, às vezes a gente fica esperando que seja em uma determinada configuração, porque eu entendo que seja assim. Não, mantenha o olhar aberto, porque isso pode ser uma justificativa da inércia, né? Então, eu não estou fazendo ainda porque não chegou. Porque desse jeito não é. O que eu espero, o que eu acredito é desse jeito. E isso muitas vezes pode ser a inércia tomando conta aí da gente, fazendo com que a gente fique nessa atitude que não é nenhuma atitude, né? Mas que é paralisante. Então, vale a pena a gente olhar com bastante cuidado como a inércia está se expressando com a gente. E aí, vale a pena a gente. Eu vou subir o vídeo daqui a pouco, já coloco nos nossos grupos, porque aí, depois, na quinta-feira, como a gente viu o tema da inércia, a gente vai focar a nossa meditação no uso da vontade, além do texto que eu vou mandar para vocês. Dúvidas, comentários, partilhas? O que está presente aí quando a gente fala da inércia para vocês?
Eu acho que eu fiquei refletindo sobre que às vezes a gente entra nessa da inércia, Paulinho, para como uma defesa, né, para não enfrentar determinadas emoções também. Não sei se eu pensei certo ou não. Ah, Rô, me parece que sim, viu? Me parece que sim. A gente às vezes acha o conceito da física sobre inércia é muito importante, porque às vezes a gente acha que é só algo que está parado, né? Então, estou muito inerte, eu estou parado. Na verdade, não, né? A inércia é uma força que ela governa e sustenta o mesmo movimento. Então, se o objeto está parado, ele vai continuar parado. Se o objeto está fazendo um determinado movimento, a inércia vai ajudar com que ele continue fazendo esse movimento. Então, às vezes, a gente manter determinadas atitudes, posturas, sem uma reflexão consciente, ou como um mecanismo de defesa, pode ser inércia, sim. E aí, às vezes, é até um pouco mais difícil da gente identificar. Porque quando a gente está parado, é mais fácil, né? Você fala, nossa, não tem movimento aqui, preciso fazer alguma coisa, né? Desculpa, mas quando eu estou em um determinado movimento e aquilo se torna cômodo para mim, praticamente num movimento de automatismo, né? E o automatismo ele não é de todo ruim, mas quando eu estou realizando algo sem consciência, aí é ruim, porque aí eu estou perdendo a oportunidade, né? De me apropriar daquilo, eu estou simplesmente seguindo um movimento. E muitas vezes a gente faz isso mesmo como uma forma de evitação mesmo, né? Sim, verdade, faz sentido isso que você falou mesmo. E aí é o que vale, a gente sempre comenta, né? Da gente ter um olhar corajoso, um olhar franco, um olhar sincero e sem julgamentos. Ops, parece que eu estou fazendo isso. E eu não sou a pior pessoa do mundo por fazer isso, né? É natural do humano. Então, eu também sou humano. E aí, tudo bem, vou acolher isso, vou observar. O importante é, então, tentar fazer um movimento, tentar utilizar da vontade para sair um pouco desse movimento repetitivo, né? Desse movimento inconsciente ou de autoproteção. Mas eu costumo dizer que para qualquer tipo de trabalho interno, a coragem e o não julgamento são qualidades e ferramentas essenciais, porque senão também a gente tende a se culpar. Poxa, estou fazendo isso. Estou, né? Talvez eu tenha algum motivo para isso. Então vamos tentar cuidar, acolher, aceitar, tentar tratar essa causa para a gente conseguir fazer um movimento diferente dessa vez, né? Mais alguém gostaria de compartilhar algum da forma como entender ou alguma dúvida ou dar algum exemplo para a gente? Eu vou dar um exemplo pessoal que pode ser não tão usual, né? Já me peguei por algumas vezes buscando realizar, né? Estava acostumado num determinado ritmo de vivência em grupos, de estudos, e comecei a perceber que isso estava ficando um pouco inconsciente, estava um movimento é, de repetição mesmo, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, né? Talvez eu pudesse pensar que isso não era uma inércia, porque envolve movimento. Mas aí eu fui observando, fui vendo em que medida que eu estava fazendo isso de forma inteira, de forma consciente, né? Alinhada de fato com o que eu entendo que é o meu propósito. Ou simplesmente eu estava pegando outras atribuições, eu estava tentando preencher outras necessidades minhas e das outras pessoas. E aí eu percebi, isso pode ser um tipo de inércia porque eu estou realizando movimentos no mesmo ritmo, na mesma toada, no mesmo sentido e estou perdendo a minha consciência ou o meu alinhamento interno sobre eles.
Então, também é um jeito que a gente precisa se observar, né? Será que a gente não está entrando, muitas vezes, eu citei algo que ainda talvez um pouco mais difícil de perceber, que é algo espiritual, mas na nossa, de serviço, né? Não necessariamente espiritual, mas na nossa vida também. Quantas vezes a gente vai acumulando coisas como um movimento que está se repetindo ali, porque, como a Rô falou, às vezes isso pode me trazer algum conforto ou a evitação para encarar alguma coisa, e aí eu vou abraçando um monte de coisa e eu posso pensar que não tem uma inércia aí no fundo, mas talvez tenha, que é essa vontade de permanecer no mesmo sentido, né? Uma força, não uma vontade, perdão, uma força que faz a gente manter a mesma direção, o mesmo sentido, perdendo a consciência. Então, vale a pena a gente também se observar de novo, né? Gosto de reforçar, sem julgamentos. Eu percebi, ops, acolhe, precisa fazer uma mudança de rota. Tá tudo bem, né? O excesso emocional faz a gente continuar no glamour. Então, observe a situação, tira o excesso emocional e faz o movimento que você precisa fazer. É muito importante. Mais alguém gostaria de fazer alguma partilha? Tem alguma reflexão para contribuir com a gente? Bom, muito obrigado. Então, vou pausar aqui, vou parar aqui a nossa gravação.